Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Na bênção do nosso Mestre Jesus, começamos aqui mais um Evangelho na Rede, para a nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje aqui, nessa manhã do dia 15 de agosto de 2023, nesse momento, pontualmente, aqui 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Dessa vez agora iniciando vamos dizer assim, um novo ciclo aqui, né? A gente não sabe quando vai durar isso, mas de todo modo a gente espera que a Estela possa retornar o quanto antes. Sem dúvida, fica uma brecha aqui, né, dela não poder estar aqui com a gente nesse momento, que está cuidando aí dos pais, enfim, da necessidade maior que é cuidar da família, sem dúvida nenhuma. Não podemos deixar quem necessita para cuidar daqueles outros que necessitam, mas que necessitam menos, né? Sem dúvida nenhuma, a falta que ela vai fazer aqui para todos nós é grande, mas se ela deixasse os pais de lado, ela iria fazer muito mais falta, porque não teria outras pessoas para fazer esse trabalho no lugar dela. Já aqui, a gente vai seguindo em frente, esperando que em breve ela possa retornar. Vou contar com a companhia de vocês aqui, como foi falado aqui nos nossos grupos, né, da gente utilizar a participação de cada um, sem dúvida nenhuma, muito enriquecedora. Todo mundo tem algo a contribuir, a opinar, a colaborar com a sua opinião, com a sua visão, né? Não existe visão absoluta, não existe ninguém que tenha um conhecimento pleno de tudo. Eu acho que somos todos aprendizes, então eu vou ficar muito contente de contar com a participação ativa de vocês, de colaborarem aqui. Que aí vocês fazem a vez da Estela aí um pouquinho, para em breve ela poder voltar e, enfim, a gente continuar aqui nesse ciclo bacana de estudos, de nós não vamos parar não. Pelo menos da minha parte aqui, enquanto eu tiver forças, aqui estarei. Então, vocês aí desse lado e eu do lado de cá. E, de repente, talvez até a Estela dar uma passadinha aqui, que ela tá cuidando dos pais, mas daqui a pouco ela vem dar um oizinho, enfim. Vai ser assim a pegada agora daqui em diante. Então, eu saúdo cada um de vocês com satisfação, com alegria da oportunidade de poder falar um pouco mais do Evangelho. Eu estava aqui agora meio corrido, eu não sei o que aconteceu. O título de hoje, que é Os que Dizem Senhor, Senhor, não tinha sido trocado, estava o título da semana passada da Porta Estreita, então eu tive que trocar de um por um dos vídeos aqui. Por isso que eu atrasei um pouquinho para iniciar aqui, que eu fui reparar esse erro aí agora há pouquinho aqui. Então já deu tempo de trocar, então já está trocado o título no Facebook, no YouTube, enfim, todos os canais que nós estamos aqui sendo transmitidos. Só lembrando, nós estamos no Facebook aqui no meu perfil pessoal, no da Estela, no da Rede Amigo Espírita, nos dois canais da Rede Amigo Espírita no YouTube, que é o Rede Amigo Espírita principal e o internacional, e o canal que a gente criou há uns anos no YouTube, que é o nosso Espiritualidade São José do Rio Preto, e estamos também no canal da USE aqui de Rio Preto também, pelo YouTube. Estamos também na Soul TV, que é o aplicativo que a gente divulga aqui de vez em quando, que você pode instalar aí gratuitamente no seu celular e assistir o conteúdo não só da Rede Amigo Espírita, mas de outros canais também, totalmente gratuito. Enfim, você pode acessar aí a hora que você quiser. Então, também estamos nesse momento na Soul TV. E, para darmos início aqui hoje no estudo, só lembrando então que estamos hoje na semana de número 135, vamos hoje estudar o item Os que Dizem Senhor, Senhor. Vamos então para o nosso momento de oração? Simbora? Aliás, momento da oração. Quem vem comigo? Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo, novamente te agradecemos pela oportunidade do estudo edificante, oportunidade de ventilar em nossas mentes novas diretrizes, reflexões sempre recheadas com as tuas orientações e que, sem dúvida nenhuma, nos orientam qual o caminho correto a ser seguido. Que nós tenhamos a inteligência, o discernimento e a sabedoria de poder fazer as escolhas adequadas, corretas, transformando a nossa existência num manancial de boas resoluções, de boas escolhas e assertivas conclusões, a fim de que encontremos não somente o nosso objetivo primordial de estarmos encarnados, que é a evolução, que é o entendimento, que é o aprimoramento,
mas que sem dúvida venha atrelada à felicidade, à saúde que todos nós buscamos. De antemão, mestre, desejo aqui iluminar os nossos irmãos aqui presentes e aqueles que nos assistem em outro momento com a luz da sabedoria, com a vitamina da saúde física, com o néctar da saúde espiritual, do equilíbrio emocional, da empolgação pela vida, da alegria de viver, da gratidão pelas coisas mais simples que nós podemos utilizar, nos recordando daquilo que aparentemente é singelo, mas que se um dia nos fosse retirado, iria nos fazer muita falta, como por exemplo, poder beber água, poder se alimentar, ter um cantinho para dormir, ter um trabalho que nos dê aí o sustento, poder caminhar, poder ouvir, poder falar. Que nós saibamos ser gratos, mestre, a essas chamadas pequenices, mas que sem elas a nossa vida seria um verdadeiro tormento. Que nós saibamos agradecer e cultivar o pequeno e o simples, a fim de que um dia o grande possa nos visitar. Muito obrigado, mestre. Rogo aí aos benfeitores, amigos que possam estar conosco nessa manhã, levando a esses irmãos o conhecimento que eles buscam, sempre com leveza, com simpatia, buscando as palavras mais adequadas para que todos possam compreender e todos possam se sentir saciados na sua sede de conhecimento. Na tua bênção, Mestre Jesus, damos por iniciado o nosso estudo dessa manhã. Que assim seja. Muito bom tê-los aqui. Como falei há pouco, vou contar agora com a colaboração de vocês aí pelas próximas semanas, e eu aqui, não sozinho, né? Sozinho a gente nunca tá, né? Estamos acompanhados sempre, mas ter a companhia de vocês é muito bom. Deixa eu tomar um golinho aqui para ir lubrificando a goela. Trouxe uma leitura prévia do nosso livro Respostas da Vida. Olha só. Nossa, aqui tá tão capenguinha que já tá tudo esfarelando aqui do lado. Um abraço meu amigo Kiko Sartori. Para Suzane Sbroj, tá dizendo que tá travando. Gente, uma coisa que eu dou uma dica para vocês aí, eu vejo muito pessoal reclamando que tá travando, o pessoal fica muito no Facebook. Eu estava lendo uma matéria essa semana dizendo que o Facebook está muito instável nas suas transmissões ao vivo, em todas. É meio que um defeito da plataforma. Então, se você tiver condições aí, migra para o YouTube, que o YouTube é muito mais estável. Trava menos, a resolução da imagem é melhor, enfim. Se você puder acompanhar então pelo YouTube, você vai se dar bem. Porque você vai estar diante de um local mais equilibrado, né? Se podemos dizer assim. Facebook tem dado umas travadinhas mesmo. Tem muita gente reclamado disso e não é nada na tua internet ou na minha internet. É um defeito de fábrica, vamos dizer assim, do Facebook. Certo? Ó, respostas da vida, então. Separei aqui um trechinho do item 33 que se chama Agentes do Contra. Olha só. Se você quiser acompanhar depois, aqui, ó. Diz assim, ó. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Mensagens aqui através do nosso espírito abnegado e maravilhoso André Luiz, nosso benfeitor da literatura que ele escreveu pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Bom, nosso bom dia aqui ao pessoal que está chegando, a Cidinha Bom Germina, da Gé de Aparecida, meu amigo Marquinho, grande Marcos Fernandes, um abraço para você aí, meu irmão. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Será que chegou alguém que eu não falei um alô aqui, hein? Vamos ver aqui no meu Facebook. Eu acho que eu falei alô para todo mundo aqui, viu? A Fátima Ramos, um beijo, Fátima. Se eu não falei o nome de alguém, gente, vocês me perdoem, viu? Meu amigo Flávio Nunes,
fico zoando ele que ele é palmeirense, ele é um corintiano roxo, né, Flavião? Um abraço para você. Outro dia eu vi ele na rua aqui em Rio Preto. Meu amigo Luciano Praciano está aqui também, o nosso colaborador. Luciano é o nosso assistente aqui, valioso. Né, da assistente, não meu, assistente da nossa obra espírita, né, do nosso evangelho aqui. E a Crismara, minha amiga, Drigo Rosa, que também tive a alegria de encontrar ontem lá no Ailuz. Gente, vamos para o nosso estudo então, que hoje o nosso tema aqui é muito bacana e a leitura é um pouquinho mediana, não vou dizer extensa, não, ela é mediana. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os que dizem Senhor, Senhor, item 6. Vamos lá? Vamos ver mais aqui. O Kiko Sartori está dando uma dica boa aqui. Para o Facebook não travar, tem que estar sempre atualizando. É isso aí. Atualizar o aplicativo. Às vezes a gente assiste pelo celular, né? Então, tem razão. Às vezes a atualização já ajuda a corrigir esses bugs aí, né, o Kiko? É isso mesmo. Vamos lá, gente. Para os que dizem Senhor, Senhor. Item 6. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, e semelhante em Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar e guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o homem, através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos, esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós,
haverá choro e ranger de dentes. Pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Assim seja. Meus amigos, que falta que faz aqui, né? A Estela de começar comentando. Um abração para minha amiga Juliana Gerim, que semana passada devolveu o seu Andrezinho, nosso Andrezinho querido, para a vida maior. Fica o nosso carinho aqui para Juliana, que ao longo dos seus 24 anos cuidou do Andrezinho como um verdadeiro anjo. Ju, um beijo grande para você. Ela está aqui com a gente. Semana passada o pessoal fez uma grande mobilização aí para ajudar com os custos financeiros que são altos, né, do velório, do sepultamento do Andrezinho, e deu tudo certo. O pessoal prontamente se encarregou ali de conseguir, né, a parte financeira, e deu tudo certinho, né, Ju? E a Ju ficou muito satisfeita no momento de dor, né, de separação do nosso Andrezinho, mas sem dúvida nenhuma, ele está num local sensacional, por ter cumprido com resignação, né, a sua missão aqui durante esses 24 anos, e a Ju, uma grande benfeitora, sem dúvida nenhuma. Beijo, viu, Ju, para você especial aí. Beijo também para meu primo Alessandro Salomão, que acabou de chegar aqui agora. Satisfação ter muita gente querida aqui, a Adriana Cavenaghi, a Lucélia Paixão, o Rogério Carvalho. Uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje aqui comigo, no caso, né? E a Sandra Couto lá de Goiás, enfim, todo mundo que chegou aqui agora recebe meu carinho, meu abraço aí, viu? Gente, deixa eu tomar até uma água aqui, porque agora o assunto vai render, hein? Essa mensagem do Evangelho, ela faz um alerta para nós, como todas as outras, tem o objetivo de não deixar que a gente entre numa grande cilada. Nós podemos cometer ciladas contra nós mesmos, quando, por um descuido nosso, por uma interpretação falha, nós não percebemos que não adianta ser cristão da boca para fora. Não adianta falar muito o nome de Jesus, mas na prática do cotidiano, do dia a dia, a gente não conseguir transparecer as nossas verdadeiras intenções, que têm que ser cristãs, senão elas passam apenas a serem apenas o chamado túmulo caiado. Vocês lembram dessa mensagem do Evangelho? O que é um túmulo caiado? Vocês lembram antigamente os cemitérios pintavam os túmulos dos mortos, né, com cal. Então ficava aquele túmulo branquinho, era a coisa mais linda. O pessoal fazia com tijolinho, dava uma rebocadinha ali, fazia o reboco e pintava de cal. Ficava muito branco. Então, o túmulo caiado é aquela história, né? Você é branquinho por fora, mas se você for escavar e ver o que tem lá dentro dele, você vai encontrar algo que você não está muito interessado em ver, não. Como diz o Evangelho, o túmulo caiado é branquinho por fora e podre por dentro. Nós não podemos fazer isso com a nossa inteligência que nós temos já nesse momento. Não há quem, hoje em dia, não tenha o discernimento suficiente para compreender que a mensagem e a palavra tem que vir junto com a prática. Obviamente, a gente sabe que nenhum de nós ainda pode bater no peito e dizer assim, não, tudo que eu falo, eu faço também. Não, isso aí vai ficar para daqui a algumas encarnações ainda. Mas nós temos
tentar pelo menos seguir ali a passos curtos, né? O que a gente sabe do que a gente faz. Senão eu fico alguém inconsistente. E aqui Jesus adverte que aquele que só fala, aquele que só diz Senhor, Senhor, te gosto muito, Deus, mas ele usa exemplos aqui, ó, da pessoa que leva tudo na base da fofoca, da intriga. Vamos ver onde está escrito aqui, ó. Cometeis iniquidade. Iniquidade é uma palavra que designa, assim, algo que é contra o que você prega. Quer dizer, eu estou sendo incoerente. Iniquidade e incoerência é praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, ó. Passam dias a rezar e não se tornam melhores. Eu rezo, Senhor, Senhor, e tal, e eu estou lá rezando. Como algumas pessoas já vieram falar para mim, escuta, Senhor, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Eu rezo o dia inteiro, minha vida não melhora. Porque não é suficiente. Não é pela quantidade que você vai conseguir conquistar os teus êxitos. É pela qualidade. Você precisa rezar, mas precisa também fazer ações. Você precisa sair para a vida. Senão você fica alguém rezador, entra naquela ladainha, porque chega uma hora que vira ladainha. Ainda mais se você fizer reza pronta, se você fizer aí orações que são já automatizadas, que você fala na tua mente, ou então fala verbalmente, mas já não tem mais sentimento, porque aquilo se tornou palavra vazia já. Você não está nem sentindo mais o que significa cada palavra que você diz. Então aí você realmente entra na linha do Senhor, Senhor. Eu estou rezando o dia inteiro, mas minha vida não está mudando. É porque nós precisamos mudar nossa vida através das ações. Se nós não tivermos esse entendimento, você pode ir no centro todo dia, você pode tomar passe todo dia. Se quiser, às vezes você mora numa cidade aí que tem muitos centros espíritas, você pode ir todo dia num centro diferente, se você quiser. Segunda você vai em um, terça você vai em outro, quarta você vai em outro. Todo dia você toma passe, você assiste palestra, participa de estudos. Isso é muito bom. Não estou falando mal disso, não. Só que assim, se junto com essa prática não vier a prática do bem, ou seja, eu aprendi ontem numa palestra que eu assisti lá sobre compreensão, como diz aqui o Evangelho. Eu tenho que compreender mais as pessoas. Se eu chego no dia a dia depois e eu vivo estourando, vivo criticando, vivo maldizendo, ironizando, debochando, eu não estou na linha de compreensão, eu estou na linha do ataque. Eu estou na linha de ser um combatente. Eu sou um guerreiro, mas eu não sou um guerreiro de Jesus. Porque o guerreiro de Jesus, ele vem pacificar. Ele vem jogar água limpa naquela bacia suja de água, cheia de lodo, cheia de barro. O nosso papel, meus amigos, para a gente sair dessa linha aqui, daqueles que apenas dizem Senhor, Senhor, é o papel de ser um bombeiro. Nós temos que apagar incêndio. Nós temos aqui, ó, que não entrar na linha, como ele diz aqui, eu achei interessante ele falar assim, ó, caluniais o próximo, vós que caluniais o próximo. Eu vou lá na igreja, eu rezo, eu vou no centro, eu rezo o dia inteiro, faço oração, mas eu vivo falando mal das pessoas. E aí? Será que eu estou respaldado? Ah, porque eu rezo muito, sabe? Eu oro muito. Será que eu tenho direito de ficar falando mal das pessoas? Vou ficar entrando na linha da chamada aqui maledicência? Então ele fala assim, ó. Aqueles que espoliais as viúvas. Você sabe o que é espoliar a viúva ou não? Eu fui pesquisar todos esses termos aqui. Espoliar é assim, é pegar o espólio, né? Pegar os bens da viúva. Ele usa um exemplo que eu vou estender, eu vou abranger ele mais para vocês entenderem com mais clareza. O que é espoliar uma viúva? É uma pessoa que ficou fragilizada pela perda do seu marido, que antigamente era muito comum que os homens eram praticamente os donos dos negócios, dos bens, de toda a parte burocrática, e geralmente o homem, em média, falece primeiro que a esposa, né? Então ficam muitas viúvas vulneráveis, ficavam, hoje em dia as mulheres estão mais espertas, né? Mas antigamente as mulheres que ficavam viúvas ficavam muito frágeis, muito vulneráveis por conta de não conhecer muito os ditames, os trâmites burocráticos. E aí vinham os malandrões lá. Não, vem cá que eu vou te ajudar, pode ficar tranquila. Seu marido era meu amigo, tem muita consideração por ele. E o cara, ó, passava a mão nos bens lá.
Então, espoliar a viúva, nós podemos traduzir assim, é fazer malandragem com as pessoas. Hoje em dia, trazendo para a nossa realidade do dia a dia, é você vender um carro estragado, como se estivesse bom, sabe? É você ocultar algumas problemáticas. Você vai vender uma casa, a casa está com problema de fundação, você fica quieto, você manda dar uma pintadinha nela lá, sabe? Manda pôr um piso novinho lá para disfarçar o trinco que está ali embaixo. Então você vai espoliando as pessoas. Você vai pegando aquilo que as pessoas têm como riqueza, que elas lutaram para conquistar, e você vai lá e passa a mão de uma certa maneira. Como disse aqui o Vinícius Zappa, é isso mesmo, Vinícius. É ética. É preciso ter uma ética, não uma ética de fora, é uma ética íntima. Você não pode vender para o outro um negócio que você não gostaria de comprar. Ou então você tem que ser muito franco. Ó, seguinte, estou vendendo esse carro para você, porque eu já meio que cansei dele. Ele tem uns probleminhas aí, vou te falar quais são. Ó, tem esse problema aqui no radiador, outro dia deu um problema ali no mancal, a bateria dele já está meio fraca. Então, assim, estou te vendendo transparentemente, não vou te esconder nada. Você vai comprar e aí você arruma. Aí você está comprando sabendo do que está fazendo negócio comigo de forma clara. Aí sim, beleza, você não precisa arrumar tudo o carro, deixar ele zero para vender, mas você avisa o cara. Vai vender a casa? Fala, escuta, então, eu pus um piso aqui, mas está com uma fundação tá meio fraca aqui, você precisa dar uma reforçada aqui, que depois um dia de amanhã começa a rachar de novo aqui, você vai ficar bravo comigo. Então, nós precisamos ter a ética da transparência, da verdade, né? Nós temos que sermos fiéis à honestidade que só pode partir de nós. Eu sei se o meu carro tá bom ou não para vender. E aí, se um dia eu for ajudar alguém, como ele usou aqui o termo, né? O Evangelho usa, sobre as viúvas, quer dizer, a viúva está em situação de fragilidade, ela precisa ser ajudada. Ela não conhece os trâmites burocráticos, o que ela tem que fazer. Você tem que auxiliar ela, não roubar ela, não aproveitar aí e dilapidar o seu patrimônio, ou então, como aconteceu aqui em Rio Preto, eu lembro muito bem de uma senhora que eu atendia uns anos atrás, ela falou assim para mim, nossa, e outro dia, meu marido morreu fazem 3 anos, ela me falou, e aí, logo que ele morreu, passou uns 6 meses, meu marido tinha um carro aqui, um carro velho, e eu achava que era um carro velho, mas na verdade, depois que eu fui descobrir que era um carro de coleção, um carro, era uma relíquia lá. Para mim era um trambolho lá, né? Vocês lembram do tal do Cinca Chambord? O Luciano Praciano vai lembrar. Vocês são novinhos, vocês estão assistindo, vocês não vão saber o que é isso não. Mas tinha um carro da marca Cinca e o nome dele era Chambord. Um carro muito bonito. E a esposa via que o marido tinha aquele carro, achava que era uma tranqueira, né? Que era um carro velho, um carro dos anos 60 e tal. Ela falou, e aí uma pessoa que se dizia amiga foi lá e vendeu o carro, falando que o cara era um carro velho e vendeu, lá, acho que na época por tipo 5, 6 mil reais. Isso foi o que o cara disse para ela, né? E depois passou um tempo, ela encontrou o carro na rua, por aí, uma outra pessoa que já era dona do carro, para quem ela tinha vendido, e ela foi conversar com o rapaz e falou, olha, esse carro aqui foi do meu marido, que beleza e tal, não sei o que. Ela começou a conversar com o dono do carro e descobriu, o cara acabou contando para ela, você vê, né? Mas também um carro custa caro. Hoje em dia é um carro antigo, mas custa caro. Ela falou, não, mas não custa tão caro, não. Eu vendi ele por 5 mil. O cara falou assim, não, 5 mil não. Eu paguei 25 mil reais nesse carro. E aí a mulher foi se dar conta da cilada que ela tinha caído. Porque o espertalhão do muito amigo dela, né? Que se dizia amigo do marido dela, vendeu o carro por 25 mil e falou para ela que vendeu só por 5 mil, que o carro era velho, uma lata velha e tá tudo mais. Então, assim, você imagina o prejuízo que um cara desse vai ter? Você imagine, olha lá, o Fernando Silva está dizendo lá na Europa, lá em Portugal, essa marca aí, a Cinca, era muito conhecido lá. E o Luciano Praciano está dizendo que não entendeu, né, Lu? Não é dessa época você, Lu, com certeza. É que você é um cara que conhece carro, Lu. Sei que você é um cara jovem, né? Não era a tua época, Cinca Chambord, mas você é um cara conhecedor do automobilismo brasileiro. Então, assim, você imagina, o indivíduo deu um prejuízo de 20 mil reais para a senhora, porque ele vendeu o carro por 25 e repassou 5 mil para ela só. O que que ele vai fazer com esses 20 mil, gente? Vocês já imaginaram? Que é um dinheiro que literalmente foi roubado. Aí você vai descobrir, às vezes, vamos fazer uma análise desse indivíduo. Eu não conheço quem é esse rapaz, né, que fez essa tramóia aí com a viúva. Mas ele vai ter um grande prejuízo, porque ele vai gastar esses 20 mil reais, achando que ele é o espertalhão, me dei bem, né?
Sabe como é que é, né? Mulher não entende de carro, achou que era um carro velho, eu vendi por 25 mil, o carro talvez valeria, se ele vendeu por 25, deveria valer 35, né? Na época, isso há uns anos atrás aí. Então, assim, essa malandragem, essa inconsequência, essa despreocupação com os valores éticos, morais, diz muito sobre nós, sabe? E aí, Jesus usa um exemplo belo, que é o indivíduo que constrói a sua casa na areia, porque ele não tem consistência nos seus valores. Ele é uma pessoa que causa constrangimentos para si mesmo. Agora você imagina depois, essa senhora, que era minha paciente, falou que encontrou o carro andando na rua com outro proprietário, que ela não conhecia, porque quem vendeu o carro foi esse amigo, né, dela. Então conheceu o novo proprietário e o proprietário contou para ela que pagou 25 mil. Você imagina o dia que essa mulher encontrar o cara que foi querer ajudar ela? Que constrangimento que vai ser? Nossa, fulano, fiquei absolutamente surpresa, mas de uma forma que me trouxe um grande desagrado. Imagina só uma conversa assim. Depois eu fiquei sabendo que o senhor vendeu o carro, que o senhor disse que valia apenas 5 mil reais na época, que eu também achava que era um carro velho, porque eu não entendia. Mas o senhor não me falou nada, que era um carro de coleção, era um carro diferenciado. E eu fiquei sabendo que o senhor vendeu ele por 25 mil reais. Tudo bem que o senhor, sem dúvida nenhuma, merecia uma comissão pelo auxílio que o senhor me prestou. O senhor poderia ter me pedido aí um valor, a gente poderia combinar um percentual da venda do carro. Sem dúvida nenhuma, eu iria repassar para o senhor, que o senhor merece. O senhor foi atrás dos trâmites burocráticos, né? Anunciou o carro, foi lá no cartório, pegou minha assinatura, né? E fez reconhecimento de firma e tudo mais, levou o carro para o novo proprietário ver e tudo mais. Mas, poxa, o senhor podia ter me contado que o senhor pagou 25 mil reais no carro. Sem dúvida nenhuma, pelo menos 5 mil reais eu acho que eu teria dado para o senhor. Você imagina o constrangimento de um cara desse? O que ele vai falar? Não, é mentira, que eu não vendi por 25 mil, não. Que tal? Vai falar, mas o senhor vendeu sim, que eu encontrei a pessoa para quem o senhor vendeu o carro, ele me disse que pagou 25 mil, para que ele iria mentir? Para colocar o senhor em situação constrangedora gratuitamente? Então, essas atitudes são aquelas daquele que constrói a sua casa sobre a areia, sobre um terreno instável. Você não tem segurança na tua vida. Você vive, sabe, pisando em areia movediça. E aí ele usa mais exemplo aqui, ó. Então você vê, falou da maledicência, da calúnia, né? Falou também das pessoas que passam os dias a rezar, não se tornam melhores, nem mais caridosos. Eu não sou caridoso. Eu só rezo, faço oração. Não sou capaz de me sensibilizar com a dor de ninguém. Então você está no mau caminho, porque você não teve o seu coração transformado. Se você não consegue sentir compaixão, não consegue sentir pena e transformar essa pena em ação, ou seja, não adianta ficar com pena e ficar de braços cruzados. Olha que pena, você vê, né? Que nem a Juliana Geirinha aí, teve seu filho que faleceu semana passada. Ah, que pena, né? Você vê que pena. Poxa, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar, sabe? Vamos mandar uma mensagem para ela, vamos, sabe? Vamos mandar aí um Pix aí para ajudar nos custos aí que ela teve, né? Quer dizer, a pena só é semelhante a uma pessoa que só reza pelo bem do mundo. Vou fazer uma oração pela paz da humanidade. Mas será que nós temos ajudado para que essa paz se estabeleça? Isso é caridade. Caridade é a pena, a compaixão em ação, né? Agora, senão eu fico só na linha do pensamento. Ah, estou aqui mandando bons pensamentos para a Ju, mas não vou mandar recado para ela, não. Estou meio ocupado aqui, sabe? Mandar uma oração para ela. Tudo bem, até ajuda um pouquinho, sabe? Mas vai ser mais eficiente quando a gente sair da linha da teoria, da linha da inércia, né? Do estacionamento, para começar a movimentar um pouquinho essa roda aí. Meus amigos, nós somos feitos para o movimento. Isso quem diz é a minha área fisioterápica, na área médica, os médicos ortopedistas, os fisiologistas, os fisiatras, enfim, os fisioterapeutas, como eu aqui, que tive a satisfação de estudar essa belíssima profissão.
Sem movimento, o nosso corpo vai travando. O carro parado, o pneu vai ficando quadrado. O óleo vai endurecendo no cárter. A bateria vai pifando. Aí o carro fica assim, na você querer dar partida nele, faz 2 anos que está parado, a bateria não funciona mais. Se funcionar, o óleo já está meio, perdeu a viscosidade, o motor vai trabalhar ali meio seco, vai dar problema. Assim são as nossas juntas. Sem movimento, não tem bom funcionamento. E assim é o movimento espiritual também, o movimento do espírito. Nós estamos em busca, assim, de fazer as nossas preces, de falar assim, Senhor, Senhor, mas sair por aí, que nem hoje você vai encontrar um monte de gente. Se você não encontrar pessoalmente um monte de gente, você vai poder falar com um monte de gente no seu WhatsApp. Como que vai ser esse papo? Como que vai ser essa venda desse veículo que eu estou fazendo, dessa casa que eu anunciei? Na hora que chegar alguém vulnerável perto de mim, aqui foi usado o exemplo da viúva, mas pode ser uma criança, pode ser um idoso, né? Você vai ajudar o idoso ou você vai passar a perna nele? Você vai... Nós, né? Eu falo você, mas eu estou me incluindo aqui. Nós, eu, vou falar de mim então. Eu vou ser caridoso, eu vou ser benfeitor ou eu vou ser um aproveitador? Lembrando que aqueles 20 mil reais que o rapaz embolsou lá no carro do Cinca Chambord vão ficar caros para ele resgatar isso, hein? Porque assim, é um dinheiro que não lhe pertence ou não deveria lhe pertencer. Ele está entrando numa linha de passar o rodo em alguém e ele não está percebendo que ele está passando o rodo nele mesmo. Porque esses 20 mil reais, mesmo que seja a longo prazo, talvez ele não vai ter esses prejuízos de 20 mil reais aqui mês que vem. Talvez vai demorar alguns anos, mas esse prejuízo virá, porque ele tomou posse de algo que não lhe pertence. Então pode acreditar no negócio. Tudo que você toma posse que não é seu, você não vai conseguir usar bem. Nada. Você tomou posse de algo que não foi lhe concedido, não lhe foi dado, ou não lhe foi vendido, sei lá o que, alguém não lhe cedeu, você tomou, então você vai ter que devolver. Você não vai devolver talvez para a mesma pessoa, né? Talvez passe um tempo, aquela viúva ali vai falecer, desencarnou, e agora não dá para devolver mais, hein? Eu me arrependi depois de 10 anos, como é que eu vou fazer agora para devolver? Falou, então arruma um jeitinho aí de beneficiar com esse dinheirinho que você deu uma passadinha de rodo em alguém aí, arruma um jeito de distribuir isso pro bem. Quanto antes. Não demora. Porque depois você vai ficando juros sobre juros aí. Esses 20 mil vão virando 30, depois passam uns anos, vira 40, 50. Passou 20 anos, você está devendo 500 mil pro erário divino. Aliás, o erário divino está aqui, né? Não está lá não, não está só lá não, está aqui na nossa consciência. Porque se o indivíduo é inconsciente, a pena dele é muito pequena. Ele não tem consciência, como é que você vai cobrar alguém de algo que ela não sabe? Agora, se você sabe, você anda cometendo aí a chamada iniquidade, está sendo inconsistente aquilo que você fala, daquilo que você faz, tome cuidado. Ó, quando tem outra coisa interessante de falar aqui, é quando Jesus diz assim, ó, que ele vai falar assim um dia para você, não sei quem sois, retirai-vos de mim, sai de perto de mim aí. Dá a impressão de um Jesus assim, poxa Jesus, você não ensinou a gente a perdoar não? Agora você está dizendo que quando eu chegar perto de você, você vai pedir que eu me afaste? É força de expressão, gente, figura de linguagem, são parábolas. Jesus não jamais vai fazer isso com ninguém. A questão é que vai haver um constrangimento. Quando a gente cair em si mesmo e nos recordar das nossas atitudes impensadas, insensatas e insanas, nós mesmos vamos ficar constrangidos diante da presença do Cristo. Porque nós vamos saber que nós não seremos dignos de estarmos na sua presença. Você desencarna um dia, sabendo que você passou o rodo na viúva, você enganou o cara que comprou tua casa, você vive falando mal de todo mundo. Você vai chegar perto de um benfeitor, você vai ficar tão constrangido que vai ser semelhante se ele tivesse se afastado de você, falado, sai perto de mim aí, ó, tranqueira. A gente vai ficar constrangido. Então, não cometa esse equívoco, não arrisque, sabe? Entrar numa linha de situação de constrangimento, porque não vai ter benfeitor. Imagina Jesus, gente, te constrangendo. Jesus não faz isso com ninguém, jamais. Jesus é um mestre, ele é
figura mais bondosa que você pode um dia estar perto, pelas próximos milênios aí. O máximo de merecimento nós vamos ter um dia chegar perto ou ter ideia ínfima de quem é Jesus. O indivíduo mais iluminado que existe aqui no nosso orbe, né, que cuida do nosso planeta e que, segundo o que a gente tem conhecimento, cuida também de outros mundos aí. Aí isso é um outro assunto. Então, Jesus nunca vai ser deselegante, grosso contigo, falar, sai de perto de mim, é isso? Sai fora. Não, não é assim. É que é um constrangimento que nós não devemos cultivar porque a nossa consciência vai nos cobrar. Muita gente tem medo e receio do juízo final, do julgamento divino. Deus vai chegar e vai me julgar e tal. Não vai nada. Cada um vai só colher aquilo que planta. Então, se você vive passando a perna nos outros, fazendo maldades, vivendo na maledicência, deixa eu ver mais aqui que é citado, ó. Você calunia o próximo, você expolia as viúvas, cometeis adultério. Está aqui, ó. Quer dizer, o que é cometer adultério? É somente nos casos matrimoniais? Obviamente aqui destaca mais isso, né? Se você tem um compromisso com alguém e comete o equívoco de se relacionar com outra pessoa, você faz isso escondido, esse escondido é que é o problema. Porque ele está sendo, assim, algo que está martelando a sua consciência. Você sabe que está errado, você tem que fazer escondido. Então você está adulterando. Não é um relacionamento sério, é um relacionamento adulterado. Então isso vale também para as relações em comum, relações comuns de amizade, por exemplo. Não seja um adúltero dos seus amigos, não seja infiel aos seus amigos. Não fale, não dê tapinha nas costas do amigo e depois fala mal dele por trás. Isso é adultério da amizade, da confiança que a pessoa tem em você como amigo. É melhor você não ser amigo, então. Chega na pessoa e fala, oh, você me perdoa, mas eu acho que eu não sou competente o suficiente para poder cultivar a tua amizade. Eu não consigo estar perto de você e sem ficar aí reparando nos seus erros, sem ficar contando para as pessoas que eu não aceito que você, por exemplo, torça para o Palmeiras. Ou que você seja alguém que só trabalha meio período. Eu acho que a pessoa não pode trabalhar meio período. Então eu não consigo ser seu amigo. Eu acho que é mais digno quem faz isso, sabe? Pelo menos você é sincero. Você não está sendo um adúltero do seu amigo. Ou então você fica sendo amigo dele, né? Mas fica falando mal. Onde já se viu? Fulano trabalha meio período só. Onde já se viu? Fulano torce para um time aí que eu não concordo que ele torce para aquele time. Não concordo que ele tenha votado em tal candidato. Quer dizer, isso não é amigo. Se você for amigo de verdade, você aceita o outro como ele é. Ou ele é obrigado a ser como você quer? Isso é adultério também. Retirai-vos de mim, vós que cujo coração destila ódio e fel. Quer dizer, vive aí. Até falei disso ontem lá no Eurípides Barçanufo. Você vive fazendo prece, pedindo oração, tomando passe. Aí você vai nas redes sociais, dá uma ironizadinha aqui, uma ironizadinha ali, joga um veneninho ali, sabe? Joga uma discordiazinha nos grupinhos de WhatsApp. Então, meus amigos, é assim, esse é um alerta, um puxãozinho de orelha que a espiritualidade dá em nós para o nosso bem. Nosso objetivo aqui jamais vai ser causar constrangimento em ninguém. Mas faz uma análise aí. O que você anda comentando? Quais são as suas intenções com seus comentários nas redes sociais? Será que não tem um felzinho aí, não? Um ódiozinho, um veneninho? Uma ironiazinha maligna? Aliás, eu acho que toda ironia ela é maligna. Porque quando não é ironia, quando ela é benigna, ela já não é ironia. É um bom humor, você brinca, como o Luciano mesmo. O Luciano parece que não brinca muito comigo. Eu sei que é um bom humor dele. Né, o Kiko, né? O Kiko Sartori brinca comigo, chamando eu de careca. Eu sei que é um bom humor, não é ironia. A ironia é quando tem um fundinho de verdade misturado com maldade. Aí a pessoa, não, é apenas uma ironia. Então tome cuidado, se você acha bonito ser irônico, tome cuidado, porque eu acho que quando forem irônicos com você, você não vai gostar muito, não. E aí passa por aquele filtro, né? Você gosta que te façam aquilo que você anda fazendo para os outros?
Você ficaria satisfeito em receber uma mensagem com esse teor, mas que seja contra você? Porque enquanto é contra os outros, parece que não dói, né? Porque não é contra mim. Eu jogo aí uma flecha aí, ó. A flecha sai voando aí. Quem ela pegar aí, vai pegar em alguém, mas não pegou em mim, não senti dor nenhuma. Mas será que se alguém jogar uma flecha lá de longe, lá acertar aqui na minha panturrilha aqui, será que não vai doer, não? Nós temos que pensar nisso. Então, olha só. Retirai-vos de mim, coração que destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome. Quer dizer, como assim? Você usa o nome de Jesus para poder matar os outros? Não, isso não pode ser feito. Não, isso é inaceitável. Jesus nunca deu ordem para que a gente elimine ninguém. Não podemos fazer isso. Vós que fazeis correrem as lágrimas ao invés de secarem-nas. Quer dizer, eu não sou um secador de lágrimas, eu sou um produtor de lágrimas. As pessoas estão chorando por minha causa. Porque eu vivo sendo uma pessoa insuportável e eu vivo ao meu modo. Quem quiser me aceita assim. E aí você faz tua mãe chorar, teu pai chorar, teus irmãos, pessoas que te amam, chorarem de tristeza, de agonia, pela tua indiferença, pela tua desconsideração. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou vida louca. Vida louca, eu sou assim, quem quiser me aceita. Ah, é? Você tá achando que o mundo, as pessoas vieram aqui nesse mundo para te aceitar, para te suportar? Você tá enganado. Você vai se dar muito mal ainda. Eu lembro muito de um conselho, de uma historinha que eu, a Estela e a Viviane, minha cunhada, nós ouvimos quando nós frequentávamos uma casa de recuperação de, de, de drogados, os chamados adictos, né? Aqui em São José do Rio Preto, nós frequentamos durante quase 3 anos. A gente ia todo sábado à tarde visitar essa comunidade, né? Do pessoal que estava ali em luta de se livrar das drogas. E eu lembro muito de um senhor que estava lá internado em busca, né, dessa libertação das drogas. E quando ele ficou sabendo que a gente era do AILUZ, né, da nossa instituição, aqui a Associação Espírita Caminho da Luz, ele contou assim para nós. Então, eu já frequentei o AILUZ uns anos atrás. E me lembro que quem estava lá à frente era Dona Alicinha, fundadora da nossa casa, em conjunto com seu esposo, o professor Rodrigues Ferreira. E quando eu comecei a usar drogas, isso ele contando. Eu ia lá sempre conversar com a Dona Alicinha, e um dia ela me deu um conselho que eu saí de lá fulo da vida com ela. Ela me disse assim: você não para de usar droga, né? Pois bem, é um direito seu. Mas eu vou te dar um conselho aqui. Sai de perto da sua família. Se afasta das pessoas que você ama e que te amam. Já que você não consegue se desvincular desse vício, diminui a dor daqueles que te amam. Se afasta deles. Vai para longe, vai para um lugar longe, para eles não te verem mais. Isso ele contou para nós, para mim, para Estela e para Viviane. E ele falou assim: naquele dia eu virei as costas, nem me despedi da Dona Alicinha. Saí irado com ela, com ódio dela ter me falado isso. Na hora mexeu com o meu orgulho, onde já se viu falar um negócio desse para mim. E foi embora. Fui embora, saí, fui usar droga e tal. Caí no mundão lá, como todo mundo faz, né? E aí ele contou para nós depois nessa clínica, ele falou assim: isso se passaram já muitos anos. E hoje eu vejo que a Dona Alicinha tinha razão. Porque hoje eu sei o tanto que eu fiz as pessoas que me amam e que eu amo sofrerem. Então eu, na época, fiquei muito irado com ela, com muita raiva dela, com ódio dela, mas hoje eu vejo que ela deu um conselho de uma verdadeira mãe, uma verdadeira benfeitora para mim. E passou uns anos, eu resolvi fazer isso. Eu me afastei da minha família. E depois, quando eu voltei, eu tive notícia que eles ficaram bem melhores sem a minha presença, que só dava problema para eles. Então, meus amigos, aqui o Evangelho nos diz sobre isso. A Dona Alicinha estava sendo fiel a esse preceito aqui. Se você está fazendo as lágrimas correrem, ao invés de secá-las, tome cuidado. Você está dizendo Senhor, Senhor, mas você não está fazendo aquilo que o Pai espera de você.
E aí Jesus ainda alerta: para vocês haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Então faça uma análise aí. Descubra se dentro do teu coração tem mansuetude, se tem humildade, se tem caridade. Não estou dizendo para você, então, a partir de hoje, parar de ir na casa espírita, parar de ir na igreja. Não é para você se sentir constrangido, não. Sem dúvida nenhuma, como eu falei no início, todos nós falamos muito mais do que praticamos. Isso eu falo por mim aqui. Se eu fizesse tudo que eu falo, eu era um anjo já. Sei que não sou, estou muito longe de ser. Mas nós temos que começar a conciliar pelo menos algumas coisinhas. Começar a diminuir aquele ímpeto que nós temos de dar respostas prontas, de falar sem pensar, sabe? De fazer as coisas pensando sempre na vantagem própria, lembrando daquela frase que diz assim, parece um ditado popular, né? O mundo é dos espertos. Não entra nessa linha. Se você se considera esperto, e se todo mundo for dar uma de esperto, uma hora você vai encontrar alguém mais esperto que você e vai te passar o rodo também. Então não seja alguém que passa a merecer que um esperto venha te pegar, venha fazer esperteza contigo. Não mereça isso. Eu quero que você não seja alguém que necessite de passar pelo caminho de um esperto. Esse esperto com malandragem, né, que eu digo. Então a frase que nós transformamos hoje é: o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Se você conseguir ser alguém desperto, você vai encher o seu coração aqui, ó, de mansuetude, humildade e caridade. Mansuetude na hora de falar, humildade para reconhecer a sua pequenez, caridade com a sua palavra, com as suas ações, com o seu trabalho, com as suas relações pessoais, caridade com seus amigos. Você sabe dos defeitos dos seus amigos, os seus amigos sabem dos teus defeitos também. Se eu for ficar apontando defeitos dos meus amigos aqui, eu fico constrangido de imaginar se eles apontarem os meus, que eles também conhecem. Eu estou enrolado. Eu sei 5, 10 defeitos deles, eles sabem 200 de mim. Então eu te pergunto, você quer plantar o quê? Você quer... que tipo de líquido você quer pôr na tua boca? Você quer tomar aí um melzinho da satisfação, de estar ligado com a obra divina? Ou você quer tomar aí um vinagrezinho meio amarguinho aí, meio vinagre com limão? Meio ruinzinho, né, de descer, né? Então, vai beber o mel, vai beber a água da fonte divina. Como Jesus mesmo disse, aquele que beber a água da minha fonte nunca mais vai passar sede. Vem construir tua casa na pedra, porque aí não vai ter vendaval, não vai ter enchente que vai levar. Vamos construir nossa casa na pedra da honestidade, da decência, do respeito, do bom humor, mas não da ironia. Da mansuetude, mas não da subserviência, da covardia. Eu sou manso, mas eu não sou covarde. Eu sou alguém ligado no que eu tenho que fazer, mas eu não sou omisso. Às vezes eu fico em silêncio porque eu vejo que eu não posso ajudar, mas eu não sou covarde. Não sou omisso. Não estamos aqui aprendendo a sermos excessivamente pacíficos, mas com um disfarce de pacificidade. Na verdade, nós somos ausentes, nós somos relapsos. Não é para você ser relapso. É para você ser firme, mas para você não perder a ternura. Então, aqui o texto finaliza dizendo que as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Se Jesus nos orientou a construir a nossa casa na pedra, a entender que um dia vai haver choro e ranger de dentes, ele está desejando que nós não façamos parte desse grupo que chorará e rangerá os seus dentes. Então, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão nessa manhã, eu convido vocês, na qual eu me incluo, a rever os nossos conceitos, a descobrir se o que a gente está fazendo está sendo coerente com aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, que nós passemos a não mais só dizer Senhor, Senhor,
nós passemos assim, em toda a prática que nós formos realizar, façamos uma oração antes, peçamos aí, façamos um pedido para que o alto nos oriente a tomar as melhores decisões e nós vivenciemos esse Senhor, Senhor. Eu vou conversar com alguém, eu faço uma oração antes. Semana passada, quando a Juliana me ligou de manhã, falando assim, ô Sandro, o Andrezinho está partindo. Você pode vir aqui no hospital para a gente fazer uma oração com ele, nos seus momentos finais? Falei, Ju, aguenta a mão que eu vou aí sim. Fiz uma oração antes. Falei, eu quero ir lá e quero ser um ponto de luz ali, mesmo que seja uma velinha só. Uma luzinha de uma vela, um LEDzinho daqueles pequenininhos, sabe, de lâmpada de painel. A luz do caps look do teclado aí. Mas faça uma prece. Fale Senhor, Senhor, com o seu coração. Chega no ambiente que você vai, leve o Senhor, Senhor, com o teu olhar, com a tua mão, um aperto de mão bem dado, com a tua compaixão, com o teu desejo de ajudar. Não leve Jesus nos lábios melados, macios, mas no coração rude, endurecido, empedrado. Então eu deixo para vocês esse carinho, esse desejo de que nós possamos acertar mais. Sem dúvida nenhuma, não é aqui para causar nenhum constrangimento, nem que a gente se cobre. Assim, tudo que eu falar eu tenho que fazer. Você não vai conseguir. E eu não consigo. Não vai, não tira isso da cabeça, é ilusão. Mas é para que a gente diminua a distância do que a gente fala do que a gente faz. Nós temos que começar a aproximar, assim, ó. O que eu falo está aqui, óbvio, está na frente, mas o que eu faço está quase alcançando. Um dia vai alcançar. Senão eu fico aqui, ó. Tô falando aqui, tudo é lindo, maravilhoso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas aqui o que eu faço aqui, não dá nem para enxergar mais, tá lá um quarteirão lá para trás. Então, meus amigos, a espiritualidade amiga está com esse objetivo aí para nós. Facilitar os nossos caminhos, diminuir as nossas angústias, os nossos arrependimentos, diminuir a nossa dívida de 20 mil reais lá, diminuir a bebidinha ali, o vinagre com o limão junto. Jesus quer que a gente fique com a boca adocicada, com o coração leve, o coração bate tranquilo, tua respiração ela é suave. Você dorme, você deita ali, ó, 2 minutinhos você está dormindo já, você está tranquilo. É esse o foco da espiritualidade, não é causar constrangimento em ninguém. Certo, meus amigos? Semana que vem, então, dando continuidade ao nosso Evangelho 136, nós vamos falar a quem muito foi dado, muito será pedido. Tá vendo aqui, ó? Itens 11, aliás, 10, 11, 12, semana que vem, do capítulo 18 do Evangelho. Então já fica o convite de antemão aí. Finalizando a nossa reflexão dessa manhã, vamos então para o nosso momento da oração. Você vem comigo ou não? Bem lembrado que o Luciano Praciano disse aqui, quando achamos que somos muito religiosos e íntimos de Jesus, mas sem compaixão para o próximo, seremos sempre desconhecidos de Jesus. Exatamente, Lu. E o mundo é dos despertos, ou seja, dos acordados em Deus. É isso aí. O Luciano sempre trazendo para nós aqui reflexões coerentes. Vamos lá, gente, para nossa oração, para finalizar essa manhã. Senhor Jesus, divino amigo, mais uma vez agradecemos imensamente essa oportunidade. Te agradecemos pelo envio desses abnegados irmãos espirituais que são nossos orientadores, são nossos amigos fraternos, que nos intuem, nos influenciam para encontrarmos as palavras mais convenientes, para que a tua mensagem seja vívida, seja fluida, seja de fácil compreensão. Quero abençoar, Mestre, cada pessoa que está aqui nos assistindo agora ao vivo, que nos dá uma honra, alegria da sua companhia. Quero abençoar os seus familiares,
Aqui hoje, em especial, fazer um pedido pelo nosso Andrezinho, que, sem dúvida nenhuma, não necessita muito do nosso apoio, não, porque diante da sua vida de 24 anos de resignação e de cumprimento aí das suas determinações, aquelas que o Senhor sabe que eram necessárias a ele, sem dúvida nenhuma, se encontra nesse momento liberto, se encontra muito bem acompanhado e bem cuidado. O nosso abraço à nossa querida Juliana, que foi guerreira, que foi uma mãe verdadeira ao longo desses 24 anos. Fica o nosso carinho a ela, a sua família e o nosso querido Andrezinho, que nesse momento já está numa situação de retorno à vida maior. Abençoar cada pessoa, mestre, aqui da nossa família. Peço aqui em especial a dona Isabel, ao seu Laércio, os pais da Estela, que estão aqui doentinhos, com necessidades especiais. Abençoar também a Estela para que tenha força, coragem, e como ela sempre teve, alegria e bom humor junto. Abençoar a cada irmão nosso que está nos assistindo agora, aqueles que assistem em outro momento, que essas pessoas e seus familiares, onde quer que estejam, sejam iluminados com a bênção da saúde, da satisfação e da paz. Senhor Jesus, permita-nos novamente estar aqui na próxima semana, dando sequência a esse estudo. Te rogo, mestre, saúde não somente para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito, que nós possamos fazer as boas escolhas, que nós possamos purificar os nossos olhos para enxergar o que é belo, divulgar o que é belo, ouvir sem deturpar as informações, falar sem ferir, que nós tenhamos a sabedoria e a grandeza, mestre, de não apenas te levar nos nossos lábios e na nossa voz, mas especialmente no nosso coração, nas nossas mãos, nas nossas pernas, nós possamos caminhar aí em direção de onde há desequilíbrio para ajudar a resolver, a trazer de volta ao equilíbrio as situações em que nós somos colocados. Que nós sejamos pontos de luz, mestre, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Sempre laureados pela tua presença em nossa consciência. Muito obrigado, mestre Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador, causa suprema, causa primária de todas as coisas. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Na tua bênção, Senhor Jesus, nosso carinho, nosso abraço a você e aos amigos espirituais que estão aqui conosco e que nós temos grande estima e muita gratidão. Que assim seja.